Uma feliz tarde para todos nesta hora. Pregador André Luiz, aqui de Goiás, com Efésios, Epístola, Carta de Paulo, que contém salvação, vida eterna, pois é a revelação de Yehoshua, Mashiach, se chama de Jesus Cristo, mas ele falou em língua hebraica com Shaul, Saulo, Paulo, e deu essa revelação a Paulo, e devemos voltar ao Evangelho de Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, de Jeová, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Toda a amargura e exultação e cólera e toda a palavra pesada e injuriosa, assim como toda a malícia, seja afastado de entre vós. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Jeová, Deus, vos perdoou em Cristo, né? No Mashiach. Então eu li Efésios capítulo 4, sã doutrina. Isso é doutrina, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que eles não têm o Espírito Santo de Deus. Estão aí nessas igrejas aí, pinta e borda, pronto. Consciência não dói. Dentro do catolicismo, protestantismo, igrejas protestantes, igrejas pentecostais evangélicas, e só a Assembleia de Deus no Brasil são 22 milhões de crentes. Eu cheguei na Assembleia de Deus, eu tinha 16 anos de idade, em 1989, e era proibido cortar as pontas do cabelo, as mulheres, televisão em casa, se meter na política. 33 anos depois, olha o estado da Assembleia de Deus hoje, né? E são muitas igrejas pentecostais evangélicas, ainda tem as igrejas deutero-pentecostais, Deus é Amor, Casa da Bênção, vários. E agora os neopentecostais, né? Agora que as ruas, avenidas, vielas, travessas de bairros e cidades estão tomadas de igrejas neopentecostais. São lojas, são empresas que são montadas para colher dízimos e ofertas, contribuições financeiras. Então as pessoas vivem como quer, muda de igreja igual muda de roupa, troca de roupa, e as consciências estão mortas. Mas isso aqui que Paulo está a dizer é para os filhos e filhas de Deus, que são poucos, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fosse selado para o dia da redenção. É um selo. E é dito aqui, Efésios 4, versículo 31, toda a amargura, exultação, toda a palavra pesada, palavra de injúria, assim como toda a malícia, seja afastado de entre vós. O que é amargura? A amargura é uma pessoa com azedume,
é uma pessoa amarga, desgostosa, né? Porque se a pessoa tem amargura, ele vai ter azedume, né? Tem aspereza. Pessoa amarga, ela tem áspera, né? No falar, áspera, no agir, nas ações, nos atos, porque tá dentro dela a amargura, toda exultação seja tirada de vós, toda a palavra pesada, injúria, né? O que é palavra pesada? O que é injúria? Normalmente quem tem a palavra pesada se torna uma pessoa incômoda, molesta todo mundo, enfadonho, né? Insuportável. Injúria é crime, né? Aqui no Brasil, né? Ofender a dignidade, a honra de uma pessoa é crime, né? Normalmente quem comete isso xinga, e parte até para a mentira, né? Injúria, calúnia, né? Assim, como toda malícia, seja afastado de entre vós. Aí Paulo vem e diz aqui no versículo 32, Shaul, Paulo diz, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus e Jeová no Mashiach, em Cristo, no Mashiach vos perdoou. E aí, se fôssemos seguir, eu gostaria de seguir com Efésios 5, Efésios 6, porque aqui aos irmãos efesianos na Turquia, na Ásia Menor, Paulo está dando doutrina, orientação, direção, né? De como ser um verdadeiro, autêntico cristão, servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus, andar em amor. Agora já estou com Efésios 5, versículo 2. Ele diz que um filho, uma filha de Deus anda, se locomove, caminha, e aonde ele passa, ela passa, só deixa amor, só manifesta amor, só traz amor. Aonde houver o ódio, a briga, a intriga, o litígio, a divisão, filhos e filhas de Deus, se passar por ali, vai deixar amor, vai manifestar amor. Ô pregador André Luiz, você não vai pregar nas portas de igreja mais não? Eu não. Eu vou respeitar o livre-arbítrio de cada um. Mas não vou deixar de dizer que é a sua alma que está em jogo, em risco. Seu livre-arbítrio te leva a fazer uma escolha. Sua escolha determinará o seu destino após a morte. Existe o paraíso e existe o inferno, o lugar de tormento, de escuridão, o Sheol, o Hades, a mansão dos mortos, o Tártaro, o abismo. E a escolha que você fizer, eu devo respeitar, porque você é livre, né? Tem o direito de fazer a escolha. Eu peço, não posso fazer mais do que isso. Escolhe a palavra. Escolhe seguir a palavra, a escritura, Yehoshua. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e o verbo, a palavra era Deus. William Branham já pregava isso, a Bíblia é Yehoshua, ele falava Jesus Cristo. Hoje eu falo Yehoshua Mashiach, porque
O nome Jesus hoje se tornou em marca da besta. Marca da besta. Como quando William Branham pregou no seu dia, ele disse que quem estava batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo estava com a marca da besta na mensagem dos ungidos dos últimos dias. Então Paulo, no versículo 3, vou seguindo, com Efésios. É uma epístola, é uma carta ao povo de Deus lá em Efésios. Aí ele fala que essas coisas como fornicação, impureza, qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Então, naquela comunidade, naquela assembleia, naquela congregação, Igreja dos Santos, lá em Éfeso, jamais era para existir lá dentro o pecado da fornicação, o pecado da impureza e o pecado da avareza. O que é fornicação? É a prostituição. Um homem e uma mulher não casados e fazer sexo. O que é impureza? Esse pecado, será que não existe mais? Hoje, os lares, as casas estão cheias de objetos impuros. Veja só, a televisão. Não tem como você ir morar no céu tendo uma televisão em casa. Ela te leva à impureza. Os filmes, novelas, futebol, tudo que está na televisão te torna impuro. Por isso que você vai ter que pagar um preço alto, caro, caríssimo, para entrar no céu, que é a santificação. Separação do que é impuro. Então, fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Impureza tem a ver com desejo carnal, dá vazão à carne. A carne desejou, você nem luta contra a carne, vai e satisfaz, realiza os desejos da carne. A carne desejou fumar, beber, fazer sodomia, desejou prostituição, adultério, drogas. Você realiza, então você é impuro. Porque impureza tem a ver com isso. Torpezas, mentiras, calúnias. Impureza, você já sabe, tem a ver com sujeira, porcaria. Chiqueiro mesmo de porcos. Imundície, imoralidade. Coisas obscenas, ser obsceno, indecente, maus pensamentos. Imoralidade sexual, tudo isso é impureza. Mesmo roubar, cometer homicídio, adulterar, cobiçar, maldade, enganar, devassidão. Tudo isso aí envolve a impureza, inveja, calúnia, arrogância. O mundo está impuro. Está podre, podre e meio. A avareza. O que é a avareza? É apego ao dinheiro. É apego às coisas materiais. Mas o avarento, ele é mesquinho. Ele é miserável. Vira uma pessoa miserável, né? Uma pessoa avarenta. Tenha cuidado com a avareza. Simplesmente tenha cuidado com a avareza. Pessoa que acumula bens materiais, quer ser rico na terra e não faz caridade para ninguém. Não faz caridade para ninguém. Depois, em Efésios 5, versículo 4, Paulo diz, Saulo diz aqui, que nem ditos indecentes,
picantes ou maliciosos que não convém, isso não deve estar na boca de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Ditos indecentes, picantes e maliciosos. O que é isso? A internet está cheia de fotos picantes. O que é fotos picantes? É fotos sensuais, pornografia. Então, os ditos indecentes têm a ver com isso aí, com coisas picantes, coisas maliciosas, coisas indecentes, coisas impróprias, que quebra a moral, que vem em oposição aos bons costumes. Bons costumes esses que antigamente se recebia desde o berço, desde a criação. O pai e a mãe orientavam: se tiver alguém em casa conversando, nem tente passar na frente, respeite, Então, antigamente já havia dos mais velhos, muito antigamente, bons costumes, Mas hoje até as pessoas estão cheias na sua boca de ditos indecentes, palavras torpes, impróprias, que quebram a moral, vêm em oposição aos bons costumes, palavrões. Quem fala palavrões não vai entrar no céu. Palavras obscenas, palavras pornográficas, ditos indecentes, ditos picantes, ditos maliciosos. E nem me vem dizer, se tiver no dicionário você pode falar. Não. Não é porque tem um dito indecente, uma palavra picante e maliciosa, está no dicionário da língua portuguesa, que eu vou falar. Eu não sou obrigado a falar. Ninguém vai me obrigar a falar. Eu vou pela palavra. Isso é desculpa para pecar. Paulo disse: nem ditos indecentes, picantes e maliciosos. Isso não convém. Na boca de um cristão deve estar sempre ações de graças a Deus. E olha que tem pessoas que, além de ter ditos indecentes, picantes e maliciosos, ainda gesticula com a mão, com o dedo, com a língua. Gestos maliciosos, imorais. Fazem com o dedo, é a maldade. É a manha, manhosos, é a astúcia. É difícil, até está difícil. Qualquer filho de Deus e filha de Deus que está vivo hoje na terra, se não está sofrendo com pressão, angústia, tem alguma coisa errada, então, com o seu ser, porque algo está prestes a vir a acontecer na terra. Ora, se a natureza geme, pássaros, animais, o mar, os rios, as plantas, as florestas, se a natureza geme, você não está gemendo? Você não está angustiado? Seu coração não dói? Tem alguma coisa errada. Então com você, porque o mundo é um mundo de pecado. O mundo é um mundo de pecado. Versículo 5 de Efésios capítulo 5. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário. E olha que tem gente que pode não ir no motel fazer fornicação, prostituição, mas a maneira que está vestida já provoca adultério. Mateus 5, 28, se um homem olhar a uma mulher com desejo libidinoso,
já cometeu adultério em seu coração com ela. E ela também, porque ela foi o instrumento do diabo para provocar esse desejo libidinoso. Calças apertadas, igual linguiça toscana e calabresa, shorts, baby doll, blusas, camisetas que desenham os seios, a barriga, mostrando joelhos, nádegas, umbigo, pernas, peitos, instrumento do diabo para provocar desejo libidinoso de sexo nos olhos dos homens. Isso tem a ver com fornicação. Graças a Deus, a túnica está vindo, está de volta, para homens e mulheres que vão morar no céu e vão receber as vestes brancas do Senhor Yehoshua Mashiach, o filho de Jeová, o Deus Pai. Eles vão se vestir adequadamente. Nenhum fornicário. Paulo dizendo, pois, Efésios 5, versículo 5, pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino, a Bíblia fala Cristo, o correto é Mashiach, no reino do Mashiach, de Deus e Jeová. Então ele vai falar, ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Então o comportamento tem que mudar. Se queremos ir morar no céu, o visto, o passaporte, o bilhete de entrada aqui na Terra, é aplicativo de celular, é carteirinha de ônibus, Você coloca ali no dispositivo, aí libera se você tem saldo. Mas a maneira de entrar no céu, a via é a santidade, é a santificação. Não existe outra via. Ainda vou com Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei vossos pais. Estão morrendo novinhos. Morrendo na adolescência. Não obedece a pai e nem mãe. Filhos, honrai pai e mãe. Quem honra o pai e a mãe encontrará a felicidade na terra. Por isso que o mundo está cada vez mais infeliz. Versículo 3, pais, não deis aos vossos filhos motivo de revolta contra vós. Agora, se um pai, uma mãe, se alinha com as escrituras, começa a tirar de casa tudo que é de fornicação, de prostituição, tudo que é impuro, e muda o linguajar, como eu estou a pregar aqui nesta hora, já não vai falar mais ditos indecentes, picantes, maliciosos. Isso não é motivo de um filho ou uma filha se revoltar contra o pai e a mãe, já que esse pai e a mãe passaram pela experiência do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo, e estão colocando suas vidas em ordem. E Paulo diz aqui, pais, pai e mãe, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Mas tem filhos e filhas que ficarão revoltados com seu pai, com sua mãe, sem motivo. Só porque o pai e a mãe se aliou com a Bíblia, com as Escrituras. Se quiser ficar revoltadinha, problema é desse filho e dessa filha que vai colher para plantar. Mas não é motivo. Se o pai e a mãe quer seguir as Escrituras, que siga, Mas poderá enfrentar a luta com
mundo moderno, a criação moderna. Né? Criai na disciplina vossos filhos, Paulo dizendo, na correção do Senhor. Agora eu estou com Efésios 6, capítulo 6, onde Paulo fala do combate espiritual. Não temos que lutar contra o sangue, nem contra a carne. Seu inimigo não é nenhum homem e nem mulher. Ele pode ser católico, romano, ortodoxo, brasileiro. Pode ser protestante, da luterana, batista, presbiteriana, metodista. Não é meu inimigo. A luta é contra espíritos, não contra o sangue e a carne, carne e ossos. Pode ser pentecostal evangélico, CCB, Assembleia de Deus, quadrangular. Pode ser deuteropentecostal, da Deus e Amor, Casa da Bênção. Pode ser dessas igrejas neopentecostais, universal, mundial, internacional, plenitude. Se diz plenitude do trono de Deus, mas não tem nada de trono de Deus ali. É só a fachada, o nome. Pode ser das comunidades, Sal na Nossa Terra, Videira, Fonte da Vida, Luz para os Povos, Renascer. Não são nossos inimigos. Não é inimigo dos filhos de Deus o sangue e a carne. Pessoas de carne e ossos. Não, Paulo explicou bem aqui em Efésios, capítulo 6, que a luta não é contra a carne e o sangue, o combate é espiritual, é em outro nível. É porque não existe só carne e sangue, ou a terra, ou o que é material, há um mundo abstrato, invisível, é real. É real, onde Paulo diz que temos que lutar contra principados. Isso não é humano. Autoridades, isso não é humano. Pessoas humanas. Dominadores desse mundo das trevas, isso não é humano. Contra os espíritos do mal, isso não é humano, que povoam as regiões celestiais. A nossa luta não é contra o sangue. Se você está lutando contra pessoas, indivíduos, seres humanos, pare esta luta! Pare esta guerra! Pare esse combate! Esse não é o verdadeiro combate de Efésios 6. O combate é espiritual. Mas o pastor da minha igreja, o profeta da minha igreja, da minha religião, me botou para lutar contra os outros, tá errado. E fica esse debate, embate, debate, combate na internet, agnóstico, pentecostais, deuteropentecostais, quem crê em profeta, diz que crê em profeta vivo, diz que crê em profeta morto, quem crê em religiões, quem defende o Papa de Roma, o bispo, o missionário, essa guerra que não para, que não cessa. William Branham já dizia isso, que nossa guerra é contra o diabo. Mas se você resolve lutar contra pessoas, o diabo não tem mais nada a fazer a não ser cruzar os braços e ficar ali no canto rindo. Ou seja, já ganhou a guerra, o diabo ganhou a guerra de você. O combate é espiritual, Efésios 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é que tem poder? O que é o poder do Senhor? A força do Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, escreveu Paulo. A sua versão diz, é o poder de Deus. A Bíblia de Jerusalém diz, é a força de Deus, a Bíblia. Quer vos revestir, fortalecer na força do poder de Deus, é a Bíblia, é a Escritura.
Oh, mas eu fui dogmatizado. Eu não digo nem dogmatizado. Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça para você vir contra a Bíblia, contra as Escrituras. Você dizer que não tem vida eterna nesse livro. Quem fala isso está sofrendo de lavagem cerebral. Coitado, coitada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o Evangelho de Paulo. É as Escrituras. Ele não disse? Eles perguntaram, os religiosos, a mulher casou com 7, né? Um ia morrendo, casando com o outro, na ressurreição, qual dos 7 será o marido dela? Ele disse, errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Para poder resistir às insídias, às ciladas do diabo. O combate não é contra o sangue, Efésios capítulo 6, nem contra a carne. Vamos pegar a mira da arma que é a Bíblia. Vamos mirar no lugar certo, onde deve ser atingido. Quem deve ser atingido? Os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos maus que povoam, vivem em regiões celestiais que você nem conhece, nem sabe o que é isso. Quem você deveria mirar e acertar, o verdadeiro inimigo ou os inimigos que são espirituais, você nem acerta, você acerta pessoas. Ou você dá um tiro no seu pé. Né? Hoje nós estamos vendo pregador, quando eu vejo um pregador como o professor Antônio Sabino, Sabino, fumando um cigarro e fazendo live sobre a Bíblia, ele está dando um tiro no pé dele. Está tudo errado. Com os agnósticos. Porque agora são os mais populares no YouTube. Está tudo monetizado. Eu disse no que eu estou a pregar, é proibido pedir dinheiro. É proibido cobrar dízimo. E nem meu canal aqui do YouTube foi monetizado ou será monetizado. Não há nenhuma intenção de fins lucrativos com essas pregações. Então, a luta é contra principado. Quando é que você vai entender isso? A luta é contra as autoridades. Quando é que você vai entender isso? A luta é contra os dominadores deste mundo de trevas. Quando é que você vai entender isso? A luta é contra os espíritos maus. Quando é que você vai entender isso? Mas você cita nome. Você cita nome de igreja, de pregador, mas quem é que está possuindo essas igrejas e esses pregadores? O alvo não é nem eles, é o que está dentro deles, movendo eles. É o inimigo em pleno movimento. Porém, Paulo vai dizer aqui como vencer. Como vencer? Você vai vencer se você se vestir de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e sair firme de todo o combate, ou seja, um combate atrás de outro combate, porque a guerra é uma. Ela termina no Armagedon, mas até o Armagedon haverá muitos combates, lutas, batalhas. Claro que a noiva da palavra sai da terra no arrebatamento, antes do Armagedon, do terceiro ar, da terceira guerra mundial. Né? E as nações estão agitadas, o mundo está nervoso. Todo instante, mísseis, bombas caem em cabeça de velhinhos e crianças na Ucrânia. E aqui no Brasil não tem isso. O brasileiro está preocupado com política.
com futebol, com novela, Big Brother, Fazenda, com televisão, com bebedeira em bar, com festas. Na Ucrânia, a preocupação lá das famílias, das crianças, dos velhos, é um míssil não cair em cima da cabeça deles. E as bombas estão caindo. O salário mínimo na Venezuela é de R$27. Uma comida na Argentina, os argentinos gostam muito de comer todo tipo de carne. Estava vendo um brasileiro comendo na Argentina o alimento lá, a refeição deu R$260. É a inflação. O salário lá acho que já está a 45 mil pesos, né? Ou seja, o argentino não aguenta. E a Venezuela, a Argentina, que já foi uma grande economia, não fica pensando que nós aqui no Brasil poderemos estar bem para sempre. O mundo pode entrar em colapso a qualquer instante. Nós sabemos que a indústria que mais ganha dinheiro hoje, mais se movimenta hoje, não é alimento, não é roupa. É guerra. É fabricações de armamento bélico. A Europa, o mundo ocidental, o Oriente, a China, e Rússia, e Irã, e Coreia do Norte. A Coreia do Norte mandou alistar 800 mil pessoas para uma futura guerra, mas parece que o alistamento já chegou a 1.400.000 homens dispostos a guerrear. Não é pegar enxada, enxadão, rastelo, machado, facão para trabalhar com a agricultura. Não, os homens da Coreia do Norte. A Rússia está tentando aí alistar 400 mil novos soldados. A China nem se fala, mas soldados para quê? Para plantar trigo, arroz, feijão, milho. Não! Para destruir uns aos outros. E há uma angústia nesta hora no coração de todo filho e filha de Deus, porque nós estamos vendo aonde isso vai parar. Onde isso vai dar. E aqui no Brasil, a preocupação é política, é futebol, é novelas, é filmes, é festas. E qual é a preocupação das igrejas brasileiras? Católicas, protestantes, pentecostais, evangélicas, deuteropentecostais e neopentecostal, não quebrar financeiramente, manter o império. Mas tudo vai ser sacudido, balançado, tudo vai ruir. É um tempo apocalíptico. Estamos vivendo em um tempo apocalíptico. E uma era efesiana se abriu. Quando a era de Éfeso tem 117 anos, e a era de Laodiceia fez 117 anos, uma era efesiana se abriu hoje para voltarmos à palavra original, ao Evangelho de Paulo. Eu penso que vai ser bem curto, bem curtinha. Como vencer? Paulo disse, veste toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e sair firme de todo o combate. Os pés, seus pés, homem e mulher, meus pés. O que deve estar nos meus pés, nos seus pés? Que tipo de sapato? Você sabe que Paulo estava preso, olhando lá o soldado romano, e ele foi escrever e ele viu aquela armadura do soldado romano, e ele fez uma comparação com o cristão, os filhos de Deus, calçados, os pés na preparação do evangelho. Ou seja, evangelizar, fazer evangelização, levar a palavra de Deus com os pés. Para onde você conduz seus pés? Ao cinema, ao teatro, aos motéis, aos campos de futebol, à bebedeira,
às festas, aos shows. É para esse lugar que seus pés vai, você está descalço. Calçai os pés com a preparação do Evangelho e os rins. Cingi os vossos rins com a verdade. Ele olhando o soldado e fazendo essa comparação. E o corpo deve revesti-vos com a couraça da justiça. E aí você tem a cabeça. O que deve estar na cabeça? O capacete da salvação. Você tem duas mãos. Bem, eu não sou canhoto, eu sou destro direito. Então, nas suas duas mãos, numa mão, o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Numa mão. E na outra mão? Na outra mão, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Aí Paulo diz assim, empunhando o escudo da fé. Na outra mão, a espada do Espírito. Não baixe a guarda, não deixe a palavra, não abandone a palavra de Deus, não menospreze a palavra de Deus, não deixe com que falsos profetas, falsos cristos, falsos doutores torne a Bíblia, a palavra de Deus insignificante. Isto aqui é a espada, Paulo disse, é a espada do Espírito Santo. O que é que tem na sua mão? Você diz, tem o RI, o regulamento da minha igreja, o estatuto da minha igreja, isso não é a palavra. O que é que tem na sua mão? Você diz, a carteira de membro da Assembleia da Adventista. Isso aí é tiquezinho da besta. Isso aí vai te levar para dentro do ecumenismo, da Confederação e Federação Mundial Internacional de Igreja. Olhe para os pés, eu estou a pedir, olhe para os seus rins. Olhe para o seu corpo, olhe para a sua cabeça, olhe para a mão direita, a mão esquerda. Estás armado e na boca. O que é que deve estar na boca de um soldado? Oração. Oração. As madrugadas estão aí. As últimas madrugadas estão aí. E Jeová e Yehoshua. Quer ver quem terá coragem de orar às madrugadas? Você não vai vencer este combate sem a armadura, sem cada utensílio dele. Então, se quer dormir, dorme. Se quer cochilar, cochile. A hora é uma hora traiçoeira, perigosa. Bem, eu vou encerrar a minha palavra nesta hora. Eu já disse que eu já entreguei as pregações, né? Simplesmente já entreguei, mas aqui é lá. Quem sabe eu venho aqui e falo alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho aqui 7 pontos para falar, né? Eu tenho aqui o nome Yehoshua, que é o nome que deve ser invocado no batismo de um filho e uma filha de Deus hoje, Yehoshua. Esse é o nome do Filho de Deus em hebreu, é o nome que salva, de Atos 4:12. E ao crer nesse nome, isso vai alterar tudo. Vai alterar tudo, vai te levar a ter a verdadeira fé em Jeová, o verdadeiro Deus, vai te levar ao verdadeiro batismo, vai te levar a ter a verdadeira compreensão das Escrituras, da Bíblia, né? E hoje eu estou a pregar aqui que o nome Jesus é católico romano. Falar Jesus e falar Ave Maria, tudo é Igreja Católica Romana. Foi Jean Jorge Tricino, em 1524, que alterou a fonética do I para o J. Daí você fala Jesus. E mesmo que Jean Jorge
Ensino fez essa alteração, essa modificação. O nome do Filho de Deus não é Jesus no latim, e nem Jesus no grego. O que tem a ver Jesus e Jesus com Yehoshua no hebraico? Coisa nenhuma, não tem nada a ver o nome Yehoshua com esses nomes. E hoje você escuta isso. Eu estou dizendo, isso aqui altera tudo, altera o quadro inteiro da revelação da fé em Deus. Eu sei, o William Branham não pregou isso. Eu não sou William Branham, também eu não sou profeta. Só sou um pregador que aguarda um profeta vir, mas enquanto ele não vem, depois de estudar a Bíblia 34 anos, chegou a hora de eu pregar o que eu penso que é verdade, o que eu acredito ser a verdade. Estou dando o melhor do meu entendimento, o melhor do meu parecer. Então esse é um ponto. Um ponto. 2 pontos. O segundo ponto é a santidade. Isso também vai alterar tudo. Eu disse, vai alterar as roupas, porque as túnicas estão de volta. Essa santidade envolve tudo. A mulher colocando véu sobre a cabeça na hora de orar, em casa, ou de profetizar, seja num culto, que os cultos serão nas casas, se houver culto, então o véu está de volta. O véu tem a ver com santidade. Não ter televisão tem a ver com santidade. Sair das redes sociais tem a ver com santidade. Não pintar o cabelo tem a ver com santidade. Não usar short, não usar calça comprida, as mulheres, tem a ver com santidade. Se você notar, nesses mais de 270 pregações, foi remexido em tudo que envolve a santidade para voltar de novo. Eu preguei a santificação em todo sentido aí, espiritual, do espírito, da alma, e também do corpo. Eu não falhei nisso, não errei nisso. Reitero e afirmo, o que foi pregado aí é a pura verdade, é o segundo ponto. E essa santidade, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, de Hebreus 12, 14, está de volta. Ela altera tudo. Um outro ponto aqui também que altera tudo, ou seja, Atos 15, 25, 29, foi condenado a união ilegítima. E lá no livro de Esdras separou aqueles judeus casados com mulheres gentílicas. No caso aqui hoje, eu não aprovo, não posso aprovar na base de Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, uma mulher tendo um marido vivo, se ela vai viver com outro homem, ela será chamada adúltera. No caso aqui, o que está reprovado aqui hoje é a mulher que tem marido vivo e foi viver com outro homem. Paulo até diz que se ela se separasse, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, não te case de novo. Então eu não apoio, não aprovo união ilegítima. Se o seu pastor aprova, se a sua religião e igreja aprova, se o seu profeta aprova, eles estão te pondo, mulher, dentro do inferno. Se você morrer nesse estado, ferindo as escrituras, você irá ao lugar de tormento, ao Hades. É um problema seu. Eu estou dizendo, esse ponto aqui também mexe. Mexe, remexe, causa rebuliço. Cada ponto aqui desse 7 que eu estou a apontar nesta hora é um resumo de tudo que eu tenho pregado ao longo de 8 meses. Alguém me escreveu, você já tem quantos membros? Eu disse, nenhum, só eu. No presente momento, ninguém creu na minha pregação, pouco importa. Essas pregações não é feita por dízimos e dinheiro, é a pura e original palavra de Deus. Outro ponto aqui, o quarto ponto, o homem terá que trabalhar.
regra, ordem de Paulo em 2 Tessalonicenses 3,10. Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, aqui é proibido pedir dinheiro. Quem pedir dinheiro é falso profeta. E também é proibido pedir dízimo. Não cremos em pagar dízimo. Não foi implantado isso para os gentios. E tem pastor, reverendo, exegeta, PhD, doutor em divindade, bispo, profeta, missionário que acha que veio à terra só para comer, palitar os dentes e engordar. Acha que não veio para trabalhar. E Paulo trabalhava de dia e de noite. E Deus, Jeová, disse em Gênesis 3, o homem viverá do suor do seu rosto. Aí o catolicismo trouxe o dízimo. Num concílio lá, acho que em 585, nem sei, acho que a igreja católica hoje não cobra mais dízimo, mas as igrejas evangélicas nasceram cobrando dízimo e não vão tirar o dízimo, não. E a preocupação das igrejas do Brasil, pentecostais, deuteropentecostais, protestantes, e o neopentecostalismo é de não quebrar financeiramente. Mas já imaginou se isso aqui quebra, como Venezuela, Argentina? O mundo está à beira de um colapso. Então esse ponto aqui também mexe. Tem que trabalhar, né? Um quinto ponto, questão de cultos, né? Aí eu posso tocar nesse ponto aqui, nesta hora, sobre hinos, louvor, cânticos, né? Para mim, nesse ponto, não terá tambor, pandeiro, guitarra, bateria. Para mim, na minha opinião, o meu parecer, se tiver um piano, basta. Um piano, simplesmente um piano é o suficiente, já basta, não? Eu não gosto de guitarra, eu não gosto de bateria, eu não gosto de tambor, eu não gosto dessa coiseira. Isso aí não torna a coisa santa. Esse negócio de dançar, pular, correr, rolar no chão, coreografia, fazer jogral, essa coiseira toda, eu não gosto disso. Eu não gosto de conjunto, eu não gosto de coral, de dupla, trieto, quarteto, orquestra, eu não quero isso. Que todos cantem junto. Aí desejo que não vai ter cantor gospel. Eu não gosto nem de cantor gospel. Essa questão de cântico é séria. Simplesmente é séria. Não? Lembra que William Morano disse na mensagem, escolhendo uma noiva, referência parágrafo 209, ele disse assim, o volante foi tirado da minha mão. Antes de morrer, William Branham disse isso. O volante foi tirado da minha mão. Que os cultos, se tiver que ter culto, que volte. Que retorne. Não? Simplesmente que retorne. O sexto ponto aqui, questão de obreiro. Meu parecer. Para mim, só há 2 cargos para se ocupar numa congregação. Funções tem muitas. Cargos é o de presbítero e diácono. E a Bíblia de Jerusalém, versão espanhola, disse que o presbítero e o diácono tem que ser um homem casado uma única vez. A minha Bíblia, na versão portuguesa, diz que tem que ser marido de uma só mulher. Então aí já está claro que se um homem não preenche esses requisitos, não tem que ser presbítero. Se ele não foi guardado com esse requisito, tem quase 20 requisitos para ser diácono e presbítero. Um dos requisitos é esse, não tem esse requisito, não pode ser diácono e nem presbítero. Não podemos ferir a palavra de Deus. Não podemos ferir a palavra de Deus. E se esse homem é casado com uma mulher viúva?
Porque o irmão Brandt diz que o sacerdote, na mensagem de casamento de divórcio, não pode casar com mulher viúva, mas Ezequiel diz que pode. Lá, entre os levitas, né? Ezequiel disse que podia, sim. Eu não tenho essa compreensão de sacerdote levita entre as nações. Eu tenho a compreensão de Paulo. Se o homem casou uma única vez, pode ser uma mulher virgem, pode ser uma mulher viúva, então ele preenche o requisito para ser um presbítero e diácono, se ele for chamado. Mesmo com a viúva, sim. Funções: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São 5 ministérios de Efésios 4:11. A Bíblia chama isso de dons. Ou seja, dons e vocações são sem arrependimento. Em Romanos, Paulo escreveu isso. Ou seja, a pessoa nasce com isso, é nato. Ninguém irá formar um apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Não tem escola, seminário, faculdade que fará isso. Quem tem, tem. Quem não tem como colocar isso em um homem. Isso aí é dom, é nato. Já vem desde o ventre da sua mãe com um desses 5 dons de ministério da palavra, se é que tem, né? E é os frutos que provarão, né? Então, isso não é cargo. Vou consagrar apóstolo. Tal homem, vou consagrar tal homem a profeta. Eu não vi isso na Bíblia. Eu vi consagrar diácono e presbítero. Vou consagrar tal homem evangelista. Também não vi. Tal homem é pastor. Não vi. Tal homem é doutor. Gente, isso é dom. A pessoa nasce com esses dons. Agora, funções, tem muitas aí. Cargo tem esses 2, né? Tem 9 dons espirituais aí para um verdadeiro filho e filho de Deus receber. Primeiro, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, dom da fé, dom de curas. 5º, milagre. 6º, profecia. 7º, discernimento de espírito. 8º, línguas. E o 9º, interpretação de línguas. São 9 dons. E na igreja, na assembleia, na congregação, há uma hierarquia. Primeiro apóstolo, 1 Coríntios 12, Paulo diz isso. Primeiro apóstolo, segundo profetas. Terceiro, doutores. 4º, milagres. 5º, cura. 6º, assistência. 8º, governo. Aliás, 7º, governo. E 8º, falar diversas línguas. Estou quase encerrando minha pregação. Então aqui está esses 6 pontos com o 7º ponto, que envolve a mulher. A mulher veio ao mundo, de acordo com Jeová, lá em Gênesis, para ser dona de casa. Como William Branham pregou, é o posto do dever de uma mulher, o lar, a casa. O homem trabalhar com suor do seu rosto, trazer o mantimento, o alimento, o pão para dentro de casa, para sua esposa e suas filhas e filhos. E o lugar da mulher é em casa. Respeitando o marido, Efésios 5:35. É assim que as escrituras dizem, Efésios 5:22, mulheres estando sujeitas aos seus maridos como convém no Senhor. Que se o marido for incrédulo, consente viver com a irmã, se ele não proíbe a irmã de seguir a palavra, pode viver bem, viver junto. E também a escritura diz que um marido não pode mostrar mau humor para com a sua esposa. Ela deve ser obediente, sujeita, respeitar ele, e ele deve amar a esposa, sua mulher, e não mostrar mau humor, controlar o humor, se machucar, pedir perdão. Isso é bom. Bem, eu termino por aqui com esses 7 pontos, mostrando, não dá para mostrar todos que eu preguei, mostrando que isso aqui já altera tudo. Já altera tudo. Agora, saiba que quando uma pessoa se tornava um cristão, lá no tempo de Pedro e os apóstolos, ou no tempo de Paulo, Saulo,
O que é que tinha que enfrentar lá? Tinha que enfrentar o judaísmo e o Império Romano. E o judaísmo matava. E o judaísmo entregou Yehoshua, o Filho de Deus, ao governador Pilatos, ao rei Herodes, para crucificá-lo. O judaísmo, agradou ao judaísmo ver Roma decapitar Tiago, o apóstolo, prender os apóstolos. O judaísmo matou Estevão apedrejado. O judaísmo fez perseguição à igreja. Chegou a expulsar os cristãos judeus da Judéia. Foi para o Chipre, Fenícia. Então lá, veja o grande ponto lá, no tempo primitivo da igreja do Novo Testamento, da graça, tinha que enfrentar o judaísmo. Mesmo Saulo, Paulo, também teve que enfrentar o judaísmo, né? Em suas viagens missionárias. Enfrentar Roma hoje. Sim, poderá haver perseguição, deve haver perseguição, mas lembra que Roma, os cristãos, a igreja tinha que enfrentar arenas, cruzes, fogueiras, leões e a espada romana. Hoje Deus está nos convidando para voltar à palavra original. Claro, não será fácil. Eu não vejo que será fácil alguém crer e alguém aceitar esta fé que eu estou pregando. A prova está aí. Eu estou indo para 9 meses de pregação. Até o presente momento, ninguém crê, a não ser eu. Eu estou pregando e creio no que eu prego. E as pessoas, qual as reações das pessoas? Até aqui, ninguém tem crido, mas eu acredito que exista, deve existir filhos e filhas de Deus que não serão somente leitores e ouvintes da palavra, serão observadores, cumpridores dos mandamentos do Santo Evangelho e da sã doutrina de Paulo. Vamos voltar à palavra original enquanto há tempo. Filhos e filhas de Deus. Amém.